Muito boa tarde, do estádio para o estúdio, está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez, em estúdio, vamos falar da vitória dos valentes transmontanos, arrancada a ferros, sobre a formação da Académica que veio para este jogo já despromovida ao terceiro escalão do futebol nacional. Boa tarde, Sebastião. Um jogo difícil para os Chaves, que jogaram grande parte do tempo reduzidos a 10 unidades. Bem, deixa-me dizer que quem viu os primeiros 30 minutos não esperaria o sofrimento que o Chaves teve para conquistar estes 3 pontos. E na minha perspectiva, um momento decisivo nessa viragem foi a expulsão de João Queiroz. Até lá, o Desportivo Chaves tudo indicava que ia ter uma vitória tranquila, porque estava aos 30 minutos, já estava aos 33, estava a ganhar por 3-0 e tinha o jogo perfeitamente controlado. Depois, essa expulsão alterou completamente os planos do jogo, obrigou o Desportivo de Chaves a reformular a sua estratégia, a ter que retirar aquele que estava a ser um jogador influente na estratégia do treinador, o João Mendes, e a Académica, obviamente, com nada a perder, que não tinha nada a perder, balanceou só o ataque na segunda parte e depois do golo criou sérios problemas a um Desportivo de Chaves que nos segundos 45 minutos, na minha perspectiva, faltou ter mais bola. E ter bola seria difícil com aqueles jogadores que estavam, com os intérpretes que ele tinha na altura, com os 10 elementos que lá estavam. Faltava ali um playmaker, um jogador que pautasse o jogo da equipa, que não teve, e por isso o sofrimento final, mas como disseste, foi uma vitória arrancada a ferros, mas que me parece totalmente justo, num jogo que me parece a mim, e já lá iremos, que o Desportivo Chaves, além do adversário Académico, também encontrou outra equipa adversária, que foi a equipa de arbitragem. Vamos exatamente a esse capítulo e começamos pelos casos do jogo que este jogo teve. E começamos exatamente pela grande penalidade, logo nos primeiros minutos, que pôs o Desportivo de Chaves em vantagem por 1-0. Queres falar deste lance, Sebastião, aos 7 minutos? Repara que, e tu viste, estavas ao meu lado no estádio, é incompreensível como é que o árbitro diz que não há nada, claramente, toda a gente viu ele... E depois o árbitro auxiliar. Mas o árbitro auxiliar a dar. E depois, nesse lance, para mim, obviamente, além da grande penalidade, o cartão amarelo é curto. E é curto na perspectiva em que o Justiniano simplesmente aliou-se completamente da bola, obstruiu, empurrou o jogador do Desportivo Chaves. Mas perante a lei isto não é penalizar 2 vezes a equipa pelo mesmo lance? Aqui não há uma dupla penalização simplesmente pelo facto do jogador da Académica não querer ter jogado a bola. O jogo simplesmente empurrou o jogador do Desportivo Chaves ostensivamente, aliou-se completamente da bola. Lance, situação clara de golo, está completamente isolado o Wellington, grande penalidade e expulsão, ficou por ser expulso o jogador de Coimbra, neste caso Justiniano, e repara que depois isto vai ter um impacto grande na partida, porque o Chaves ficaria a ganhar 1-0 aos 10 minutos com mais uma unidade em campo. Falaste nesse lance e estavas ao meu lado e falamos exatamente nisso. Logo, imediatamente, e o árbitro está extremamente bem colocado para analisar esse lance, ele faz aquele gesto com a mão de que não existe qualquer falta. E nesse mesmo momento, e nós vimos, o árbitro auxiliar corre para a linha de cabeceira a acenar com a cabeça que sim, a dizer que sim, e mudou a opinião do árbitro. Aqui voltamos àquela velha história que estamos a falar há 31 jornadas. O VAR é por demais necessário na segunda liga. Sim, mas essa sinalética dada pelo árbitro assistente é o normal que acontece, até porque hoje em dia, até aos intercomunicadores, e provavelmente ele deve ter dito, atenção que é penalti, e deslocou-se imediatamente para a linha de fundo. Aquilo que me causou grande espanto a mim, e certamente aos espectadores que estavam no engenheiro Manuel Branco Teixeira, e aos milhares que viram na televisão, é o gesto do árbitro. O árbitro a dizer que não há nada e 30 segundos depois marca para a marca de grande penalidade. Ainda bem que foi assim, porque retificou um erro, porque é um lance claríssimo de grande penalidade. Vamos agora falar da expulsão de Queiroz. O lance da expulsão de Queiroz foi por duplo amarelo, mas inicialmente, e no campo, e nós estávamos lá e também pareceu, que o primeiro amarelo é de certa forma questionado até pelo banco do Desportivo de Chaves, mas analisando a imagem, vemos que Queiroz pisa de facto e o amarelo é bem mostrado. Depois, fala-nos deste lance, do segundo amarelo para Queiroz. Tenho muitas dúvidas que a decisão do árbitro seja certa. Mesmo vendo e revendo. Até porque é claramente o jogador do Chaves joga a bola, é verdade que vai com a sola à frente, mas joga claramente a bola. E depois o contacto parece-me inevitável.
e se observar, o árbitro mandou prosseguir o lance. O árbitro viu aquilo que toda a gente viu, que há de facto o jogador do Chaves corta a bola e depois o contacto é inevitável. E quem acaba por exibir, chamar é o árbitro assistente. Volta a ser o árbitro assistente. Que assume o protagonismo e dá, na minha opinião, é um lance extremamente cinzento. Portanto, aceito a decisão da equipa de arbitragem, mas é verdade que o jogador do Chaves corta primeiro a bola. Depois o contacto parece-me inevitável. Outro lance que escolhemos para ser caso do jogo é já na segunda parte, uma grande penalidade que beneficia os estudantes. Eu vi e revi o lance e falamos muito sobre ele. Vi e revi. Há de facto, a primeira sensação que fica é que há um mergulho de Jonathan Toro. Mas de facto depois com a mão que o guarda-redes do Desportivo Chaves derruba o Jonathan Toro. É bem assinalada a grande penalidade. E aqui, se quiseres, em comparação com a grande penalidade do Desportivo Chaves, grande penalidade, não há sequer cartão amarelo. Porquê? Porque aqui sim Chaves penalizava, não é? Duas vezes. Aqui há uma dupla penalidade. O guarda-redes procurou cortar a bola, não chegou e toca no jogador do Jonathan Toro. Aqui não pode haver a dupla penalização, já há a grande penalidade e a lei diz que não há dupla penalização. Aqui esteve bem o árbitro da partida, o Sr. Vítor Ferreira. Analisados os casos do jogo, peço-te então que faças a tua análise à equipa de arbitragem, que atribuas a respectiva nota. É um trabalho fraco de um árbitro internacional, e eu já tinha alertado isto na semana passada. Acho que o Chaves tem que ter uma voz ativa, tem que expressar a sua indignação, porque apesar de ter ganho o último jogo e ontem, a verdade é que... 4 vitórias consecutivas. 4 vitórias consecutivas, mas a verdade é que nos últimos 2 jogos os prejuízos para o Desportivo Chaves têm sido evidentes. Parece-me que ontem o árbitro da partida vinha, de facto, a determinada altura descontrolou-se completamente do jogo, uma dualidade de critérios gritante. Principalmente na exibição do cartão amarelo. Na exibição do cartão amarelo, e não só, parece-me que em lances iguais decidiu sempre contra o Desportivo de Chaves, empurrou claramente a Académica para a frente. Parece-me a mim que se ontem não fosse um Desportivo de Chaves competente, sobretudo nos segundos 45 minutos, que apesar do domínio que exerceu a Académica, foi evidente o domínio da Académica, a verdade é que os estudantes tiveram, além dos gols, tiveram mais uma situação de perigo pelo ex-flaviense João Mário, que estava em situação privilegiada e ainda bem que rematou sobre a trave. Mas, de facto, parece-me a mim que este árbitro, para ser internacional, tem que fazer muito mais que aquilo que fez ontem no Engenheiro Manuel Branco Teixeira. E nota para ele? A equipa de arbitragem. Qual lá é a nota? Nota 1. Vamos então avançar para a análise ao 11 do Desportivo de Chaves e começamos, claro está, pela baliza onde esteve Paulo Vítor. Uma exibição tranquila do guarda-redes do Desportivo de Chaves, apesar de ter tido um desentendimento ao minuto 39, juntamente com... Sinceramente, não sei com quem foi o desentendimento nesta altura. Houve um desentendimento na grande área do Desportivo de Chaves, que o João Carlos se interpôs entre os dois e tirou com Ruben Pereira. Um desentendimento entre Paulo Vítor e Ruben Pereira, com o João Carlos a chegar lá e a rematar a bola ao lado. Apareceu nas costas do defesa. Foi o único lapso do Paulo Vítor durante os 90 minutos. Ele, que me parece a mim, que está de facto a atravessar um excelente momento de forma. E com grande segurança. Nota para João Correia. Nota 3 para João Correia, fez uma jogada fantástica aos 13 minutos, correu meio campo, foi pena não ter acertado com a baliza depois no momento do remate, em que claramente era um pontapé de canto. A bola bate no jogador da Académica antes de se prensou, bateu no jogador da Académica, e nota nesse lance para assinalar a exibição da equipa de arbitragem. Os jogadores da Académica posicionaram-se para o pontapé de canto e ele marcou o pontapé de baliza. Mas voltando a João Correia, pena o cartão amarelo que levou, ele que está de fora das contas do treinador para a próxima partida, já que vai cumprir castigo. Nota 3 para João Correia. No centro da defesa foi a oportunidade, devido a castigo de Alexandro, de jogar Queiroz, mas jogou pouquíssimo tempo. Nota para ele. Vou dar nota 2 a Queiroz, não pela expulsão, mas sobretudo porque me pareceu algo intranquilo, e há um lance sintomático dessa intranquilidade dele. Foi aos 27 minutos, um cruzamento do lado esquerdo, em que ele deixou passar a bola e nas costas estava completamente sozinho João Carlos, ainda bem que cabeceou ao lado, mas pareceu-me algo intranquilo ao longo da partida, o tempo em que esteve em jogo, 35 minutos. Ele, que me parece a mim, que tem qualidade para se pôr no futuro próximo no Desportivo de Chaves. Nota para o capitão Rocha. Nota 4 para Rocha, claramente o líder do sector defensivo, o verdadeiro capitão, um jogador que está sempre a dar... É um jogador que, na minha perspectiva,
defende bem a mística do futebol do povo filipino. Os valentes transmontanos. Há um corte fundamental, logo aos 2 minutos, Jonathan Toro é ter praticamente o pão da boca ao antigo jogador do Desportivo Chaves e ao longo dos 90 minutos... E na segunda parte foi fundamental. Sofreu bastante, mas soube decidir. É verdade que ele, por exemplo, perde no lance do segundo golo da Académica de Jorge Filipe, perdeu no duelo com ele, mas que há mais mérito do jogador da Académica do que de mérito do central. Por isso, nota 4. Bruno Langa progrediu no lado esquerdo e está algo intranquilo, nota para ele. Parece-me que está... É normal também, é normal que parece que está a acusar o desgaste, já há muitos jogos a titular, ele fez jogos em grande nível. E a pressão também de uma equipa que está a lutar para subir. O Chaves está a lutar para subir, mas depois de um ou outro erro, repara que sobretudo nos segundos 45 minutos a Académica utilizou muito o flanco dele. Ele foi exímio a defender. Tinha Traquini, tinha também Fatai, embora em zona mais interior, também cheguei ali para a ala, e a verdade é que nesse período ele portou-se bem. Nota 3 para Langa. Nota para Obiora. Nota 3 para Obiora, um jogador que estava no fio da navalha, conseguiu passar sem levar o cartão amarelo, está disponível para a próxima partida, mas de facto foi um jogador importantíssimo naquele tampão ali, sobretudo nos segundos 45 minutos. Kevin Pina jogou ao seu lado, nota para ele. Bela exibição de Kevin Pina, hesitei entre o 3 e o 4, mas vou dar um 3,5 seria o mais justo. Fez uma boa exibição, entrega, sacrifício em prol do coletivo, bastante bem ontem o Kevin Pina. Nota para João Mendes, que acabou por ser o sacrificado devido à expulsão. Nota 3 para João Mendes, 35 minutos e muito bom plano do jogador contratado ao Estoril, ele que é do Tondela. Penso que terá feito 35 minutos e muito bom plano e a cumprir plenamente aquilo que o treinador pedia dele, certamente, a aparecer ali muito bem nas zonas entre linhas e a definir bem o último passo, por isso nota 3. Nota para Bachi. E nota 4 para Bachi e justifica só por isto. Teve nos 3 golos, marcou 2, teve nos 3 golos, é ele que constrói o lance do primeiro. Depois teve a oportunidade de matar o jogo. Final completamente isolado, mas falhou. Ele que teve depois mais uma oportunidade nos segundos 45 minutos, mas aqui o mérito total para o guarda-redes da Académica, fez uma boa partida e tu ainda não perguntaste, mas vai ser ele, é o homem do jogo, claramente bate, nota 4. Nota para o Wellington. 4. O Wellington Carvalho, ontem chegou ao 13º golo, conquistou a grande penalidade e também estava no fio da navalha, também está disponível para ir a Faro, porque também não viu o cartão amarelo. Depois, na frente do ataque, progrediu Patrick. Surpresa, provavelmente foi a surpresa reservada por Vítor Campelos. E que dizer de Patrick? Nota 4 para Patrick. É merecida a titularidade. Justificou amplamente e provou. A titularidade. 2 assistências para golo, mais 2 que foram falhadas pelos seus colegas. Uma boa exibição, muito boa exibição do ponta de lança do Desportivo Chaves, por isso nota 4. Agora sim, e depois de fazer a análise à equipa, peço-te então que digas quem foi o homem do jogo dos valentes transmontanos. Bachi, já disseste? Tem que ser Bachi, porque marca 2 golos, está no lance, está envolvido no golo no primeiro golo, no lance da grande penalidade, e está também envolvido no outro golo do Wellington. Por isso, está plenamente justificado a ter sido o homem do jogo. Do banco saltou logo aos 37 minutos Ruben Pereira. Nota para ele? Nota 3. Estreia absoluta. Sinceramente é a segunda vez que eu vejo jogar Ruben Pereira, porque já o tinha visto jogar pela Juventude de Pedras Salgadas. E de facto pareceu-me bastante tranquilo para quem fez a sua estreia. Um jogador com um bom porte atlético, ganhou muitos lances de cabeça. Aqui e ali acusou um pouco o nervosismo da estreia, mas parece-me que temos homem. Nota 3. Aos 69 minutos entrou Campos. É um jogador que não é titular, porque na minha perspectiva tem à sua frente o melhor lateral direito da segunda Liga, já disseste isto várias vezes. João Correia, mas é um jogador que sempre que entra cumpre, e ontem uma vez mais cumpriu, e vai ser um jogador certamente importantíssimo nesta reta final da competição. É um jogador com quem Vítor Campelos conta e que tenho quase a certeza absoluta de depositar a confiança total. Nota 3 para Nuno Campos. Também Juninho entrou no mesmo minuto, aos 69. Nota 3 para Juninho, não porque tivesse criado muitos equilíbrios, mas porque trabalhou muito em prol da equipa. Juninho, ainda estou, sinceramente, eu acho que é o melhor jogador do plantel do Desportivo Chaves. Acho que, sinceramente, que Juninho, em termos de qualidade, é o melhor jogador do plantel do Desportivo Chaves,
Mas este Juninho ainda não demonstrou todo, aquilo que nós conhecemos dele. todo o seu potencial. Ainda tem 3 jogos para ser decisivo e dar uma grande ajuda nesta reta final. Nuno Coelho também entrou nessa altura. 3 para Nuno Coelho. Nuno Coelho entra para o lugar do Obiora, sobretudo porque parece-me a mim que o Obiora estava no fio da navalha e o treinador quis proteger o Obiora para a próxima partida e quis também refrescar ali a zona intermediária. E Nuno Coelho provavelmente tem problemas físicos, nós sabemos, porque senão sabemos que sim, que seria um titular indiscutível nesta equipa do Desportivo Chaves. É um jogador com enorme experiência, enorme qualidade e vê isso, e ele trouxe isso ontem ao jogo. E depois outro aspecto muito importante. Soube tranquilizar o meio-campo ontem. Muito bem, e no momento em que os Chaves precisava, ele pediu aos adeptos para dar um apoio. É de capitão. É sim, senhora. Depois, e certamente já não vais dar nota, aos 80 minutos saltou do banco o Paulinho. É o brasileiro que tem tido algumas oportunidades nesta reta final. Na jornada anterior entrou cedo para substituir João Teixeira e esteve bastante bem. Ontem entrou, cumpriu naquela tarefa que certamente o treinador queria que ele refrescasse aquele meio-campo, trouxesse sangue novo à equipa e certamente também para equilibrar ali os pratos da balança, até porque era numa fase em que a Académica ia carregar sobre o Desportivo de Chaves para tentar chegar ao 3-3. De qualquer das formas, penso que Paulinho se integrou bastante bem nessa ideia do treinador, mas não vou atribuir nota. Sebastião, falta a nota para o treinador, um treinador que viu a sua equipa, além de estar muito limitada de pedras importantes da sua equipa, como o caso do João Teixeira e do Alexandre e do Guima, jogadores com muitos minutos este ano no Desportivo de Chaves e em quem ele tem apostado muito, viu-se também impedido, logo aos 33 minutos, ficou a sua equipa reduzida a 10 unidades. Cumpriu o treinador do Desportivo de Chaves? Cumpriu. Agora, obviamente que acho que 11 contra 11 o Desportivo de Chaves ia ter uma tarde tranquila, até porque tinha o jogo perfeitamente controlado, apesar da Académica já nesse período ter tido mais posse de bola, mas penso que isso fazia parte da estratégia para este jogo e a verdade é que o Chaves, cada vez que se acercou da grande área da Académica, criou sempre perigo. Ora, com um jogador a menos, ele foi obrigado a tirar aquele que era, digamos que... O pensador do jogo. Era a peça fundamental na sua estratégia, que era o aparecimento de João Mendes entre linhas, e aqui questiona-se, já foi questionado, porque é que ele não tirou outro jogador. A questão é simples, é que o Desportivo já estava a ganhar 3-0, certamente ele quer gente de trabalho naquela altura, e João Mendes, é tecnicamente um jogador muito inteligente, muito fabuloso, mas não se dá tanto ao trabalho como aos outros dois que estavam em campo, neste caso o Kevin Pina e o Obiora. Depois daí, na segunda parte, a estratégia passou de diferente. E é verdade que o Chaves deu muita bola à Académica. Mas pareceu-te que mexeu bem? Na tua análise? Mexeu bem dentro da disponibilidade que tinha. Obviamente que o Chaves tinha que... E ontem falamos nisso. Obviamente, se Nuno Coelho estivesse em campo, provavelmente ele não faria aquela substituição, mandaria recuar no Nuno Coelho, só que nos jogadores que ele tinha disponível não tinha ninguém com as características de um central. Ele precisava ali de um central, até porque é bom que as pessoas saibam que a Académica tem só o melhor marcador desta segunda liga, apesar de ter descido, a Académica tem só o melhor marcador desta segunda liga. E grande parte dos jogadores que ontem progrediram em campo pela Briosa, no início do ano, muitos são os adeptos dos Chaves que os gostavam de ver de azul grená. Sim, eu acho que a Académica tem um extraordinário plantel. Aliás, ele foi talhado para subir divisão. Eu não vou ter aqui nenhuma inconfidência, até porque falei com o Rui Borges, que foi quem construiu este plantel, e o Rui Borges disse-me que na altura construiu para subir. Só que por um outro motivo a equipa não conseguiu corresponder. Não conseguiu corresponder, e isto faz-me lembrar, e acho que já falei nisto aqui num destes programas, Chaves aqui há uns anos não foi à Europa porque o Benfica não conquistou a Liga dos Campeões. No ano a seguir, o mesmo plantel, e reforçado, o mesmo treinador, só saiu uma peça, que foi Tito, que foi para o Vitória de Guimarães. Chaves desceu de divisão. Era o mesmo plantel. Há coisas que no futebol não se explicam. Há muitos fenómenos. Esta Académica, acho que tem um excelente plantel, tem bons executantes, o Costinha, o Jonathan Toro, o Fatai, que é... Muitos adeptos dos Chaves também gostariam de ter aqui o Fatai, o João Carlos, o ponta de lance, um excelente guarda-redes, o Mica, que é o guarda-redes suplente, que é um excelente guarda-redes, uma dupla centrais muito boa. Agora, o futebol, por vezes, acontecem imponderáveis que ninguém está a contar, e é aquilo que está a passar com a Académica. Depois entra-se numa espiral negativa
E quando se entra numa espiral negativa, dificilmente se sai de lá. E por isso foi que aconteceu esta época académica. Há quem deseje que regresse rapidamente, porque é um dos históricos do futebol português e faz falta ao futebol profissional. Voltando a Vítor Campelos, parece-me que mexeu bem dentro das pedras que tinha disponíveis, por isso vou-lhe atribuir 4 ao treinador do Desportivo Chaves. E há uma coisa que eu acho que é importante, e eu vi alguns comentários nas redes sociais relativamente a isso. O Chaves está em finais. As finais não se jogam, ganham-se. Jogar bem ou mal, o importante é ganhar. E o Desportivo Chaves é isso que tem feito. Conquistou 3 pontos. Conquistou 3 pontos, com competência. Sofridos. É verdade que foram sofridos, mas penso que quem viu aquela primeira meia hora não esperaria o sofrimento que... Claro que não. E há aqui um aspecto que foi o cartão vermelho. Eu, até ao final, faltam 3 finais, não me importava de sofrer como sofri ontem, mas que viessem mais 3 vitórias. Muito bem, Sebastião. Vamos então falar e fazer já a antevisão ao jogo da próxima jornada, em que Chaves vai atravessar Portugal para jogar no Algarve, um jogo que não se avizinha nada fácil para o Desportivo de Chaves, até porque tem muitos condicionalismos. Tem alguns condicionalismos, sobretudo a ausência do titular do lado direito, o João Correia, mas provavelmente, espero bem que sim, vai recuperar o central, Alexandre, vai recuperar Game e muito provavelmente vai recuperar também João Teixeira. Essa é a grande dúvida, se João Teixeira estará ou não disponível. Para essa partida. Mas atenção que esta deslocação a Faro, apesar do Farense ter o seu campeonato feito, tem garantida a manutenção, um dos grandes plantéis, na minha perspectiva, também recheado de bons executantes, este Farense. E apontado como candidato logo no início. E também, das circunstâncias, não conseguiu dar o clique para a parte de cima e recuperou agora com Vasco Faísca, está a fazer uma boa ponta final da competição. Não vai ser fácil para o Desportivo Chaves. Provavelmente vai haver o jogo da mala. E vai haver incentivos para a equipa do Farense derrotar ou roubar pontos ao Desportivo Chaves. Vai ter que ser um Desportivo Chaves muito competente, um Desportivo Chaves muito concentrado, muito humilde, o habitual. E, sobretudo, o Chaves vai ter que estar ciente da sua capacidade, porque tem muita capacidade este Desportivo Chaves, porque ninguém faz o percurso que o Chaves fez desde dezembro até agora se não tiver qualidade, o plantel, se os jogadores não tiverem competências. E o que eu apelo é ao espírito de sacrifício desta equipa do Desportivo Chaves, à entreajuda, e vai ser difícil, vai ser uma viagem longa, mas com muita dificuldade, o Chaves vai conseguir conquistar os 3 pontos, na minha perspectiva, vai ser um jogo-chave. Acho que é o jogo-chave desta Parece competição. Que esta será a jornada-chave até? É isso mesmo, até porque vai haver um confronto, um duelo entre candidatos. O Casa Pia desloca-se a Vila do Conde e o Chaves ganhando poderá tirar dividendos desse... Pode ser o jogo do mata-mata em Vila do Conde? Hoje, porque uma das equipas, não podem ganhar pontos as duas equipas, se eventualmente empatarem. Mas se empatarem, também há outra perspectiva. Perdem 2 pontos e o Chaves ganha 2 pontos a qualquer um dos concorrentes. É evidente que qualquer uma delas vai lutar pelos 3 pontos também. Obviamente. E agora é uma jornada-chave, uma jornada fundamental nas contas, embora também não se vá decidir nada, porque mesmo que o Chaves perca e quando ele fica tudo em aberto, acho que este ano vai ficar tudo para a última, está tudo guardado para até a última o lavar jornada. do sexto vai ser Vindima. Sim, mas se o Chaves conseguir vencer em Faro, penso que ficará definitivamente em lugar de subida. Hoje, à hora que estamos a gravar o programa, está em lugar de subida e esperamos que daqui a umas horas, quando acabar o Mafra-Rio Ave, também já consiga estar em lugar de subida. Muito bem, Sebastião, fica desde já o encontro marcado para a análise da próxima jornada. Do estádio para o estúdio, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário, chegou assim ao fim. Fica desde já o encontro marcado para a próxima jornada, onde faremos a análise ao Farense Desportivo de Chaves. Até lá!